porque muitas coisas vão acontecer sim, e coisas que eu não posso falar aqui. Essa é uma possibilidade que parece que a internet abraçou. O caso foi dia 4 de agosto. Ele foi comigo dia 15 de julho. Na conversa, eu tratei alguns pontos. Tipo, você tá no radar, cara, dessa força oculta. E ele foi claro, ele disse, né? Ele disse claramente que eu tenho certeza, eu recebo ameaças e tal. Aquela imagem que ele sai do carro, com a arma no punho, isso me chama a atenção. Você precisa sair com a arma no punho? Com a arma na mão? Quando você vai cometer Ah, tá. Eu tô com a arma na cintura, velado, eu desço o carro, né? Então, assim, isso me chamou a atenção. Podemos concluir só com base nisso? Não. Outra coisa que me chama a atenção, ele tranca o carro e também ele para o carro e vai andando. Aquela imagem pegou só uma parte, porque era um descampado, né? É um condomínio aquilo, né? Ele para o carro numa posição distante da área de mata. Por que me parece um ato de nervosismo, né? Daniel Mastral mostra que ele não está em condições normais. Aí pode ser, ele está transtornado ou ele está com medo. Ele está nervoso. Essa é uma possibilidade que parece que a internet abraçou. Que ele foi executado. Aqui. Mas eu deixo essas pistas para vocês. Assista pelo filme. O mundo depois de nós, tá? Ele coloca uma centelha do que está por vir, tá bom? Uma pequena centelha do que está por vir. Eu espero que não seja censurado. E se o que chamamos de entretenimento for, na verdade, um aviso? Para Daniel Mastral, o filme O Mundo Depois de Nós não é ficção, mas um alerta profético sobre o fim dos tempos e a queda das nossas falsas seguranças. O que acontece quando o sistema que você confia simplesmente para de funcionar? A trama mostra o colapso da tecnologia, navios à deriva e comunicações cortadas. É o retrato da humanidade nua, sem o escudo digital. Mastral aponta que vivemos o início das dores, onde a dependência de máquinas nos torna vulneráveis ao caos silencioso que se aproxima rapidamente. O foco não é a explosão, mas a destruição do caráter humano sob pressão. Enquanto o sistema cai, o orgulho e o medo destroem as relações. É o reflexo de uma sociedade que abandonou o Criador para confiar em uma rede elétrica que pode ser desligada a qualquer momento por forças ocultas. Seria este filme um ensaio espiritual para o que está por vir? Uma obra necessária para quem busca discernir os sinais dos tempos antes do silêncio total. O mundo como conhecemos pode mudar em um piscar de olhos. E você, está preparado para o que vem depois de nós? Comente sua visão. Mas olha, estoquem pilhas, lanternas, velas. Se possível, você tenha em casa um rádio. Aqueles mais antigos, a pilha, tem um rádio, tá? You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be hunky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups, if it comes to it, if they attack us. We're not seeking any conflict. But if they attack us, we have to be ready. Evite tomar água de garrafa. Evite tomar água de garrafa, tá? Use filtros domésticos, tá bom? Isso daí pode ser aquele filtro antigo de barro mesmo, de sério, melhor, tá? Filtros domésticos, tá bom? A água mineral, ela tem uma média de 100 de URP, também ela é envelhecedora. Água boa, não existe mais água boa, nós temos que ter filtros. Meu Deus. Filtros, Hoje aquele de barro velho é bom? Água filtrada. Filtros de água que fazem a correção de uma água, que ela tem que ter uma densidade, uma tensão superficial, tem que ter um RP bom e um pH bom.
Então nós não temos mais essa água. A água tem que estar se movimentando. Só o pH não é... Não. O pH adianta. vai deixar esse negócio alcalino. Agora tem a tabela de ORP. Hoje tem muitos filtros baratos por aí, é só você conhecer. O filtro de barro, por exemplo... É bom. É um dos melhores do mundo. Aquele velho da avó? Lembra Que daquele... tem a vela no meio. Aquilo ali tem prata coloidal. Mas não tem mais aquilo. Tem. Pesquise sobre uma médica chamada Juliana Vazão e sobre um tal de grafeno, tá bom? Pesquise sobre isso. Não posso entrar no detalhe. Meus amigos, prestem muita atenção. Existe um nome que eu pedi para vocês buscarem, mas que a rede parece querer enterrar. Doutora Juliana Varão. Por que é tão difícil encontrar o que ela tem a dizer? Por que os grandes buscadores entregam apenas resultados técnicos quando o que ela descobriu toca diretamente na nossa biologia? O silêncio, às vezes, é o grito mais alto da verdade. Ela não está falando de física teórica. Ela está falando do que está correndo nas suas veias. A doutora Juliana trouxe a público o que muitos chamam de a partícula fantasma, o grafeno em anestésicos e produtos de saúde. Ela mostrou imagens que desafiam a medicina convencional. Gráficos que mostram o sangue se comportando de forma artificial, como se algo estivesse sendo montado dentro de nós. Eu sempre alertei. A nanotecnologia é a ponte para um controle que a humanidade nunca viu. Quando a doutora Juliana analisa as propriedades desse material, ela toca no nervo exposto do sistema. O grafeno não é apenas um metal, é uma interface. É o elo perdido entre o sinal externo e a sua vontade interna. E é por isso que ela é um alvo. É por isso que eu mando vocês pesquisarem. Não se enganem com nomes parecidos ou currículos oficiais. Busquem a denúncia. Busquem o que ela fala sobre a desintoxicação e o que eles não querem que você limpe do seu organismo. O tempo está acabando e a janela de informação está se fechando. Quem tem olhos para ver, que veja. Pesquisem sobre Juliana Varão e o grafeno, antes que o vídeo saia do ar. Detalhe. O tio Bill comprou ações da Coca-Cola, tá? Então evite consumir isso, tá bom? Você abre uma garrafa gelada, mas o que flui ali dentro custou mais do que moedas. Quando o homem que detém as patentes da sua saúde investe bilhões na maior fonte da sua sede, o refrigerante deixa de ser uma escolha e passa a ser uma entrega. O que Bill Gates discutia em reuniões privadas com Jack Epstein, o arquivista dos segredos da elite, não era filantropia. Era o controle do fluxo vital da humanidade. Porque o homem que quer resetar o mundo está tão interessado na fórmula que bilhões de pessoas consomem todos os dias. A Coca-Cola não é apenas açúcar e água, é a logística perfeita. Imagine uma interface que chega a cada mesa, a cada criança, a cada esquina do planeta. O que Epstein facilitava em suas ilhas de silêncio era o acesso aos insumos de uma agenda que trata a sua biologia como um código a ser reescrito. Não é teoria, é rastreio. Os mesmos círculos que frequentavam os jatinhos de Epstein são os que hoje ditam o que é seguro para você ingerir. Existe uma condutividade na sede que eles estão alimentando. O grafeno, as frequências e os metais pesados não precisam de agulhas quando você aceita o convite em cada gole. A conexão entre o financista das sombras e o magnata da tecnologia está selada no rótulo que você segura. Eu te faço um desafio. Por que eles tentam apagar qualquer menção aos encontros de Gates após a condenação de Epstein? O que foi selado ali envolve a sua mesa e a sua descendência. A sede que eles criaram é o laço que te prende ao sistema. Pesquise sobre as ações da fundação na Coca-Cola e o que os visitantes da ilha planejavam para a nutrição global. A verdade é amarga, mas é o único antídoto. Desperte, enquanto ainda há tempo. Compre, vai sumir das prateleiras, tá? Então compre algumas coisas para você estar preparado. Hidróxido de cloroquina, ivermectina e também remédios que você possa precisar, tá? Analgésico, antitérmico, antibiótico, anti-inflamatório, claro, né? Alguns precisam de receita médica, você vai ter que passar por consulta médica para isso, tá? Meus amigos,
Por que o sistema quer dificultar o seu acesso a substâncias baratas e eficazes? O alerta para estocar hidroxicloroquina e ivermectina não é sobre um vírus passado, é sobre a soberania do seu corpo. Quando eles controlam o remédio, eles controlam a sua vida. Mastral sabia que chegaria o dia em que o balcão da farmácia exigiria uma assinatura digital que você não pode aceitar. Analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. O que parece comum hoje será ouro amanhã. Na visão de quem conhece os bastidores da elite, o colapso das cadeias de suprimento é planejado. Estocar esses itens é criar o seu próprio bunker de saúde. Se você depender do Estado para aliviar uma dor ou curar uma infecção, você já entregou a sua autonomia aos senhores do sistema. Existe uma razão para perseguirem médicos que receitam o kit que o Mastral mencionava. Essas substâncias não servem apenas para o que diz o rótulo. Elas são barreiras contra a experimentação biológica em massa. Eles querem você vulnerável, dependente de soluções complexas e caras que vêm com termos de uso escondidos no seu DNA. A estocagem é o seu ato de rebeldia silenciosa. Não espere o sinal de internet cair ou as prateleiras serem lacradas. O conselho de estocar é para os que entendem que a próxima crise não será anunciada, ela será imposta. O que Bill Gates e seus aliados planejam para a saúde global exige que você não tenha alternativas em casa. Pesquise sobre a autossuficiência médica e proteja sua família enquanto os insumos ainda circulam livremente. O amanhã pertence aos que se prepararam ontem. Por que ele indicava esses remédios específicos? Hidroxicloroquina e ivermectina. Na narrativa de Mastral, esses remédios são inimigos do sistema, porque são baratos, perdem a patente e permitem que as pessoas se tratem sem depender de protocolos globais centralizados. Ele previa um cenário de guerra ou colapso social, onde o acesso médico seria cortado para quem não estivesse alinhado com as novas regras mundiais, como o sistema de crédito social. Portanto, fiquem atentos aos noticiários. Toda a informação destes acontecimentos que estão prestes a surgir sobre a humanidade. Tá? Mas o mais importante, se reconcilie com Deus, peça perdão pelos seus pecados, tenha um arrependimento genuíno e verdadeiro, tá? Quem puder, não é o meu caso, não posso, então eu confio em Deus, porque Deus tem me sustentado ao longo de 25 anos, eu sei que Ele vai continuar me sustentando, para que o pão não falte sobre cada dia, para que a gente continue honrando o nosso compromisso e procure fazer o melhor para a obra de Deus. Eu nunca me corrompi, eu fui roubado muitas vezes, mas eu nunca roubei ninguém. Fui traído muitas vezes, mas eu nunca traí ninguém. Eu fui enganado muitas vezes, mas eu nunca enganei ninguém. Porque eu tenho um alvo nas costas. O alvo, o grande objetivo da seita satânica é me derrubar para me erguer no troféu. Eu não vou dar esse presente para eles, porque eu oro muito a Deus, amo o reino de Deus. Eu passei o que Jó passou e minha fé não foi abalada. Então, eu posso dizer que hoje eu tenho uma fé inabalável, hoje eu vejo Deus com os meus olhos, hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo, meu viver que é Cristo e a morte é luz. Sem pensar duas vezes, tá? Meus irmãos, imaginem por um momento, e digo isso apenas como uma metáfora de alerta, que Daniel Mastral pudesse voltar do desfecho que ele tanto anteviu. Não por magia, mas como um vigia na atalaia que viu o exército inimigo chegando e correu para avisar a cidade. O que ele veria hoje nas nossas ruas não seria surpresa, mas a confirmação dolorosa dos sinais que ele dedicou a vida a expor. Ele veria a apostasia galopante que Gates e seus aliados sussurravam e que agora o mundo grita em praça pública. O grafeno, o controle biológico, o cerco à liberdade religiosa, nada disso seriam novidades tecnofuturistas para ele. Ele as veria como o cumprimento literal do que a palavra de Deus nos adverte sobre o fim dos tempos e o domínio do anticristo sobre a terra. Mastral, em sua metáfora, nos traria uma pergunta final. O que vocês fizeram com a orientação que deixei? Ele não estaria falando sobre estocar comida apenas, mas sobre estocar azeite na lâmpada, a estocagem de remédios, a preparação física. Tudo isso foi ensinado como um ato de obediência e soberania sobre o corpo, que é o templo do Espírito Santo. O sistema te marcou, mas a tua fé te sela. Nós sabemos que ele já faleceu e que esta volta é impossível.
mas o seu legado de alerta permanece mais vivo do que nunca. O relógio de Deus não está atrasado. O tempo de preparação espiritual e física está se esgotando. Compartilhe esta frequência de alerta com os seus. O futuro que Daniel Mastral antevia não é ficção. É a promessa do desfecho bíblico que se aproxima. Despertem enquanto o Senhor ainda nos dá tempo.